Olá, professor. Agora vou lhe apresentar como se deu o desenvolvimento da minha aplicação que foi permeada no decorrer da sua disciplina. Como título temos um aplicativo móvel baseado no modelo de arquitetura de web services para coleta colaborativa de dados de pacientes com mucopolissacaridose. Para guiar nossa apresentação, nós temos uma pequena agenda que nela existem 3 tópicos: o desenvolvimento, a apresentação do software e, por fim, o teste de carga. Iniciando a partir do desenvolvimento, podemos perceber que foi adotado o processo iterativo incremental que, segundo Sun Valley 2007, permite definir regras gradativas do artefato. Então, o processo de entrega e desenvolvimento ele se deu junto a profissionais e pesquisadores da área de saúde. A partir do momento em que pequenos pedaços do desenvolvimento iam sendo feitos, eles também iam sendo mostrados para os profissionais e pesquisadores para ter um feedback e assim gradativamente continuar o desenvolvimento deste artefato. Bom, a estrutura da aplicação ela foi projetada no modelo de arquitetura de web services, que segundo Pinto e Amigos, 2018-2008, consiste em 3 atores: o solicitante de serviços, que é uma aplicação que solicita algum serviço, o provedor de serviço que disponibiliza serviços, e o registro de serviços, que é o local onde o provedor publica seus serviços e onde os solicitantes fazem a procura. Como nós podemos perceber, esse pequeno diagrama sintetiza este modelo adotado. Um pouco mais à frente, nós iremos perceber como realmente funciona esta aplicação com base nesse modelo de arquitetura de web services. Bom, como nós já sabemos como funciona a estrutura, então como foi desenvolvido o provedor de serviços? O provedor de serviços ele foi desenvolvido utilizando o framework para desenvolvimento de aplicações web de forma ágil, o Django versão 1.10. O Django ele é escrito em Python e estimula o desenvolvimento rápido, limpo e utiliza o padrão MTV, Model Template View. Este framework ele foi adotado pois nós já tínhamos um conhecimento prévio sobre este framework e com ele nós se sentimos seguros para o desenvolvimento desta aplicação, ou melhor, do provedor de serviços, que no caso seria a web service. Então, como foi desenvolvido o solicitante de serviços? O solicitante de serviços ele foi desenvolvido utilizando o framework para desenvolvimento mobile, Ionic versão 2. O Ionic ele visa a criação de aplicações híbridas para dispositivos móveis que, por sua vez, desenvolve-se com HTML, JavaScript e CSS para criar aplicações Android, iOS ou Windows Phone. Também este framework é uma pilha de componentes e outros frameworks que ajudam no desenvolvimento mobile. São eles o Cordova, que ele faz a integração com os recursos nativos do dispositivo, o Angular JS, que é responsável pela criação da parte web do app, e o Ionic Modeling e o Ionic CLI, que são ferramentas e componentes disponibilizados pelo framework. Bom, a utilização deste framework foi devido à sua capacidade de você programar apenas uma vez em HTML, JavaScript e CSS para criar aplicações dos diversos tipos, Android, iOS ou então Windows Phone. E também ele facilita bastante devido a esta parte de criação web com Angular JS, que é uma linguagem que está sendo bem difundida e utilizada na atualidade. Bom, sabemos como foi desenvolvido o solicitante de serviços e o provedor de serviços. Então,
olhando bem para essa figura, nós podemos perceber como é que funciona a comunicação entre esses dois componentes. Então, a consulta e a utilização dos serviços oferecidos pelo provedor de serviços são realizados por meio da linguagem de intercâmbio JSON, no qual o solicitante de serviços solicita alguma coisa através da linguagem de intercâmbio JSON, o registro de serviços armazena e também responde para o solicitante através dessa mesma linguagem. Sabemos como funcionou, como é que funciona a estrutura, sabemos como se deu o desenvolvimento de cada componente. Agora vamos para a apresentação do software. De início podemos perceber nossa área de administração da nossa web service, onde nós temos 4 componentes, que são onde serão armazenadas as informações dos pacientes, e do outro lado nós temos a nossa aplicação móvel. Nela nós podemos coletar algumas informações, como primeiramente as informações do paciente, onde são cadastradas todas aquelas informações básicas do mesmo. Após isso, registramos todas as características físicas. Após isso, outras características que são que ajudam no diagnóstico da doença. E por fim, informações extras que podem servir de subsídio para os profissionais da área de saúde. Então, como podemos perceber, o aplicativo solicitou, na verdade, enviou todos os dados que foram coletados no aplicativo móvel para o web service, onde lá aconteceu o salvamento desses dados e também onde está acontecendo a persistência dele para que esses dados sejam usados no futuro, seja para algumas pesquisas ou para coletar mais informações, como também promover a discussão sobre como está se propagando essa doença, seja em um território pequeno ou então a nível nacional. Passando mais adiante, nós temos o funcionamento da aplicação em si. Como podemos perceber no vídeo, existem 4 etapas para a coleta de dados, que são elas, a etapa 1, a etapa 2, a etapa 3 e a etapa 4. Então, nós podemos perceber que tem uma faixa branca apontando para frente, onde cada etapa dessa você coleta os dados e envia para uma classe chamada DTO, que é a transferência desses dados. Então, a partir disso, toda vez que uma etapa é completada, esses dados são enviados para essa classe, onde são armazenadas todas essas informações. Então, a partir disso, quando todos os dados de todas as etapas são armazenadas na classe DTO, a classe DTO pega, envia para o web service e a web service faz o salvamento desses dados, que é onde acontece a persistência deles no banco de dados SQLite. Bom, voltando um pouco mais para essa figura, esta aplicação, apenas para deixar mais claro, esta aplicação ela foi desenvolvida com o fim de ser utilizada por várias pessoas para coletar informações de pacientes com mucopolissacaridose. Então, essa estrutura ela foi pensada para facilitar tanto na usabilidade deste artefato, como também para facilitar no momento da persistência e também o salvamento dos dados. Com isso, com a aplicação pronta, foi possível efetuar um teste de carga nela. Para isso foram escolhidos 4 serviços para armazenamento da coleta de dados, que são eles: a informação dos pacientes, as características físicas, outras características e informações extras. Para
iniciar o teste de carga, foram definidos alguns parâmetros. São eles: a vazão, que determina o número de serviços atendidos por segundo; a média, que simboliza o tempo médio de resposta em segundo; a porcentagem de erro, que determina em porcentagem o número de solicitações não atendidas. Bom, nesta tabela nós podemos observar melhor como se deu a propagação destes dados. Para tanto, nós utilizamos esta cadeia de usuários, este vetor de usuários que inicia em 10 e termina em 100. Então, para tanto, nós tivemos uma média de uma vazão de 22 serviços atendidos por segundo, e tivemos uma média de 1,2 segundos na quantidade de respostas atendidas por segundo. No entanto, na porcentagem de erro, nós podemos perceber que a partir desta tabela, com o número de 75 usuários solicitando simultaneamente, podemos perceber que o erro começou a aumentar e ficou estagnado na casa dos 7,69%. E com isso, com 100 usuários solicitando simultaneamente o salvamento desses dados, aumentou a taxa de erro para 15,75% e a média de tempo de resposta também aumentou para 2,7 segundos. Então, por fim, ao analisar estes dados, acredita-se que o provedor de serviços, utilizando o banco de dados SQLite e suas configurações padrão, pode atender até 50 usuários em versão HTTP simultaneamente, sem complicações de erro e aumento excessivo do tempo médio de respostas. Bom, esta foi uma pequena explicação dos